Olá, boa tarde. Então vamos para o react das apresentações da feira de função. O terceiro, iniciando com 105. Maria Eduarda Isaac Alves, turma 105. Veremos quanto um carro vale. Quanto será que realmente vale um carro após um determinado tempo? Hoje veremos a tão temida depreciação. A depreciação de um automóvel não depende apenas dos anos de uso, mas da quilometragem que ele rodou e da conservação do veículo, queda do preço anterior. Suponha que determinado modelo de um automóvel dê uma depreciação de 20% ao ano. Se este automóvel é adquirido pelo valor de 32 mil, então o valor dele após um ano de uso e depois de 5 anos. Iremos questionar agora. Será de 20% ao ano, então seu valor diminui 25% vezes 32 mil, igual a 36.400 mil a cada ano. Após um ano, seu valor é 32 menos 6.400, igual 25.600. Após 5 anos, seu valor é 32 mil menos 6.400 vezes 5, igual a zero. A vida útil terminou, sendo y o valor do automóvel após x anos. Observe que podemos estabelecer a relação y, 32 mil menos 6.400 vezes x, assim encerrando a conta. Gráfico sobre a depreciação, no caso aqui fala dos anos, né? Esta é uma depreciação com o exemplo de 20% ao ano, após um ano e após 5 anos, tudo com base na conservação do veículo e a sua quilometragem. Este é um gráfico com um exemplo de depreciação de 20% ao ano, com base na sua conservação e na quilometragem dentro de um ano, após 2 anos até 5 anos de uso. Eu Christian, sou o Miguel Chiminski, turma 102. Estou fazendo o trabalho do trimestre com o Emanuel Rondon. E a gente está fazendo o trabalho da página 56, atividade 7. Aqui no livro, ó, sobre as abelhas. E essa é a minha parte, que a gente cortou em duas, que a gente mora um pouco longe. Enfim, vamos lá, vou ler pro senhor aqui, resumir. Ó. O aumento da temperatura influencia o impacto dos pesticidas nas abelhas, o que gera incertezas sobre os efeitos das mudanças climáticas. A produção agrícola baseada no uso indiscriminado de pesticidas tem levado à morte de 500 milhão de abelhas, o que prejudica os polinizadores naturais. Além disso, a liberação de agrotóxicos banidos em outras partes do mundo e a sensibilidade das abelhas nativas a esses produtos também afetam negativamente as abelhas. É isso. Essa é a minha parte. Agora o resto, deixei com o Emanuel. Bom dia, sou o Christian, aqui é o Emanuel da 102. Agora eu vou estar te explicando o trabalho sobre as funções que o senhor deu, trabalho do terceiro trimestre, juntamente com o slide e a maquete. Da minha parte eu vou fazer só o slide e a apresentação e o relatório sobre a feira. Estou fazendo um trabalho juntamente com o Miguel e a gente pegou a função sobre os agrotóxicos e como isso afeta as abelhas.
Tô fazendo o trabalho junto com o Miguel. E é isso, senhor. Agora eu vou estar explicando pro senhor. O texto menciona que o uso indiscriminado de agrotóxicos, as mudanças climáticas, os desmatamentos e os parasitas podem levar à extinção das abelhas. Isso afeta as abelhas porque a redução da população compromete a baonização das plantas, causando um colapso na produção de alimentos e afetando outras espécies. Para calcular a quantidade de abelha após 4 meses, podemos usar a fórmula quantidade final igual quantidade inicial, entre parênteses, 1 menos taxa de redução, a número de meses. No caso, a quantidade inicial é 20.000 e a taxa de redução é 10% ao mês. Aplicando a fórmula. Agora eu vou estar te explicando como funciona a fórmula. Quantidade final igual a 20.000, entre parênteses 1 menos 0,1, 4. Quantidade final igual a 2.000, asterisco, entre parênteses 0,9, fecha parênteses, asterisco, 4. Quantidade final 2.000, asterisco, 0,6561. Quantidade final igual a 13.122. Portanto, depois de 4 meses, a quantidade de abelhas nessa população seria aproximadamente 13.122. Representação gráfica. Tabela ou gráfico com o número de meses no eixo mais é a quantidade de abelhas no eixo Y, mostrando a redução ao longo do tempo, no caso. O texto menciona vários tópicos mencionados. As abelhas destacam o agrotóxico Fipronil, foi responsável pela morte de 50 milhões de abelhas em Santa Catarina. O uso de inseticidas pode reduzir a fertilidade das abelhas e causar danos duradouros, e a União Europeia exporta para o Brasil um pesticida banido por envenenar abelhas, o que prejudica a população e a biodiversidade. É isso aí, Sr. Christian. Espero que o senhor tenha gostado. Não sou muito bom explicando, né, senhor? Mas creio que fiz o possível. Tentei ler mais detalhadamente pro senhor. E é isso aí, senhor. Espero que eu tire uma boa nota e que tenha te agradado. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Boa tarde, Sr. Christian, eu sou o Igor. Boa tarde, Sr. Cristo, sou Leonardo. Os automóveis são meios de transporte muito utilizados em pequenas, médias ou grandes cidades. Com a rápida evolução das tecnologias, com os desgastes naturais e os usos e com o passar dos anos, os automóveis se tornaram obsoletos e o valor de compra sofre uma depreciação. Ou seja, uma redução de valor. Podemos dizer que essa depreciação ocorre em função da medida de intervalo de tempo após o início do uso do automóvel. Suponha que determinado modelo de automóvel tem uma depreciação de 20% ao ano. Se esse automóvel é adquirido pelo valor de 32.000, então qual é o seu valor dele após 1 ano e após 5 anos? Após 1 ano, o valor do automóvel será de R$ 25.600. Após 5 anos, o valor do automóvel será de R$ 10.240. E qual é o valor Y desse automóvel após X anos? O valor Y deste automóvel após X anos pode ser calculado usando a fórmula Y igual valor inicial vezes, abre parênteses, 1 menos taxa de depreciação, fecha parênteses, sobre X. Essa regularidade de depreciação ao ano, é possível que após alguns anos o valor desse automóvel chegue a zero? Sim, é possível que o valor deste automóvel chegue a zero após um número suficientemente grande de anos, se a depreciação continuar seguindo a mesma taxa de 20% ao ano. Sr. Christian, me dá um 6. Dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você não tá vendo esse vídeo, mas basicamente eu tô fazendo esse vídeo pra... Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você não tá vendo esse vídeo, mas basicamente eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar vocês a quem tem dúvida, né? Sobre radioatividade e também como calcular, né? Como calcular ela. Eu tô fazendo mais esse vídeo assim
para quem não puder ir na feira, né? Na feira de matemática. E aí poderá vir na sua casa, certo? Bom, aqui já começa. Radioatividade por Maria Curie. Maria Curie foi nascida por Maria Salomé. Foi uma física e química polonesa, naturalizada francesa, que conduziu pesquisas pioneiras sobre radioatividade. O nascimento foi do dia 7 de novembro de 1867, em Polônia. O falecimento dela foi dia 4 de julho de 1934, na França. Descobrimento rádio polônio. O rádio é um dos elementos radioativos mais raros de serem encontrados na natureza, de modo que sua principal frente de obtenção é o mineral pichulenda, em minério rico em urânio. Já o polônio é um elemento químico metálico, radioativo de cor branco prateado, que se localiza ao grupo 16, de período 6 da tabela periódica, certo? Aqui já, a radioatividade é uma forma de energia nuclear usada na medicina, a radioterapia, e consiste no fato de alguns átomos como os urânio, rádio e terios serem instáveis, perdendo constantemente partículas alta, beta e gama. A radioatividade é usada na geração de energia elétrica, em sistemas de esterilização de elementos e utensílios médicos e em análises químicos. Elementos com núcleos atômicos instáveis estão sujeitos ao deslocamento radioativo. Elementos com número atômico superior a 84 são radioativos. Quando a base de radiação é alta, muitos trossos de órgãos de corpos são atingidos. Entre os sintomas estão náuseas e vômitos, queda de cabelo, distúrbio de comportamento e alteração no sangue e lesão na pele. Quanto menor for o tempo de intervalo entre a exposição e o início dos sintomas, mais grave é o quadro, né? Seguindo aqui tem a tabela, né? Tudo mais. Aí seguindo aqui. A radioatividade natural ou espontânea é a manifesta dos elementos radioativos e nos isótopos que se encontram na natureza e poluem o meio ambiente. A radioatividade artificial ou induzida é aquela que é provocada por transformações nuclear-artificiais, né? Aí aqui tem um cálculo que eu vou explicar em outra parte ali, já explico já. A radioatividade é um fenômeno que ocorre em núcleos de átomos instáveis, por emitirem partículas e radiações desse fenômeno. O fenômeno faz parte da nossa vida, como quando fazemos uma tomografia. Como você viu na página 35, o conceito de meia-vida pode ser relacionado à quantidade de núcleos radioativos de amostra, sendo chamado também de período de semidesintegração, P. Assim, a cada medida de intervalo de tempo, a quantidade de material radioativo cai à metade da anterior, sendo possível relacionar a quantidade de material radioativo a qualquer intervalo de tempo com a quantidade inicial por meio de uma função do tipo exponencial. O material radioativo é a medida de intervalo de tempo ocorrida em P, que seria o tempo, né? E a meia-vida do material radioativo considerado. Continuando aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado.